Boa noite. O último monarca que reinou em Portugal morreu exilado em Londres há 65 anos. Dom Manuel II era um homem discreto que já perdera as ilusões de voltar ao trono. Mas tinha uma paixão à qual devotou a sua vida. Colecionava livros antigos portugueses. A ajudá-lo tinha uma jovem bibliotecária inglesa, Marjorie Withers. O lugar da história esteve em Londres com Miss Marjorie, que nos contou uma parte quase desconhecida da vida de Dom Manuel. Londres foi o exílio do último rei português. A Catedral de Westminster, o local onde se celebraram as cerimónias fúnebres quando Dom Manuel II morreu em 1932. Marjorie Withers acompanhou o monarca até aos seus últimos dias. Era a bibliotecária do rei. Hoje, vagueando por Fulwell Park, tudo lhe parece muito irreal. O antigo parque onde Manuel de Bragança e a Augusta Vitória de Hohenzollern-Sigmaringen passeavam todas as tardes e a mansão onde residiam desapareceram. Tudo se transformou num bairro de classe média, desvalorizado pelo barulho constante dos aviões e pelo aeroporto situado nas proximidades. No entanto, para esta inglesa nascida na Patagónia há 91 anos, o lugar está cheio de lembranças que a fazem regressar ao passado. Depois da morte do rei, a rainha desfez-se da casa e da propriedade, porque tudo isto a entristecia. Regressou ao seu castelo alemão. Nasceu então aqui uma zona habitacional que manteve nos nomes a lembrança do lugar que foi outrora. Rua Manuel. Avenida Lisboa. Nestes quase subúrbios londrinos, vive hoje gente das classes trabalhadoras arrumada em casinhas de 2 andares com telhados à inglesa, rodeadas de pequenos jardins de canteiros bem tratados. Tudo muito diferente do palacete imponente onde viveu a corte portuguesa exilada e que marcou o cotidiano antigo de Twickenham. Já não são os jardins dos portugueses, mas mantiveram-se Portugal Gardens. Marjorie desorienta-se um pouco, mas refaz-se e retoma o passo à procura dos cantos conhecidos. Depois do almoço, Dom Manuel ia apanhar gravetos no parque ou dar um passeio com a rainha. Regressavam então, ele para os seus livros e a Augusta Vitória para as plantas e os arranjos de flores que lhe enchiam as tardes melancólicas de rainha sem reino. Quando Marjorie chegou a esta casa, tremia como varas verdes. Nem conseguiu servir com eficiência uma chávena de chá ao rei. Mas Dom Manuel era tolerante e ignorou a inabilidade. A história do bebé louro nascido no Palácio de Belém em 1889, filho segundo de Dom Carlos e Dona Amélia, aprendê-la-ia depois. Manuel de Bragança não estava destinado ao trono, mas a vida pregou-lhe uma partida. Levou-lhe o pai e o irmão no mesmo dia. 1 de fevereiro de 1908, Terreiro do Paço. Nunca havia de esquecer. Subiu ao trono, mas, apesar do capital de simpatia por ser o filho e o irmão dos assassinados, reinou pouco tempo. A República estava a caminho, nada a deteria, nem um rei simpático. Dois anos depois, era declarado o fim da monarquia. O iate real aguardava os Braganças ao largo da Ericeira com destino a Gibraltar.
O navio preferido de Dom Carlos levou então 2 rainhas e um rei para o exílio. No enclave inglês do sul de Espanha, assistiram a uma missa e depois rumaram a Londres. Pouco tempo antes da queda da monarquia, Dom Manuel havia estado na capital britânica em visita oficial. Ainda era rei. Dessa primeira vez, havia um objetivo concreto: tratar do noivado com a princesa Vitória Patrícia de Connaught, sobrinha dos soberanos ingleses. Da segunda vez, já era um rei destornado que se acolhia sob a proteção tolerante dos seus primos coroados. O casamento com a princesa Patrícia ficava sem efeito, mas era preciso pensar na sucessão e num possível regresso à pátria. Em 1913, Dom Manuel desposa outra princesa, Augusta Vitória de Hohenzollern, sua parente ainda pelo lado da avó materna. Foi um casamento apadrinhado pelo rei Afonso de Espanha e pelo príncipe de Gales. Realizou-se no castelo de Sigmaringen. Os monárquicos portugueses rejubilaram e mandaram prendas de casamento. Uma dessas prendas, uma caravela estojo para faqueiro feita em ouro, prata e pedras preciosas, quase se perdeu pelo caminho. Ficou retida vários dias na alfândega de Lisboa, perdida numa teia de burocracias. Finalmente, desembaraçada das formalidades, a caravela fez-se ao mar. Dom Manuel gostava muito deste presente que lhe lembrava o período dourado da história portuguesa, os descobrimentos. Depois de ter estado exposta na Sala Nobre de Fulwell House, a caravela regressou a Portugal no espólio de Dom Manuel, destinado a Vila Viçosa. Em 1914, rebenta a guerra. Um atentado num pequeno país balcânico abre o barril de pólvora que viria a incendiar toda a Europa. Mais tarde, o conflito alarga-se à escala mundial. Nos primeiros anos, a guerra queda-se num impasse sangrento, sem vencedores. Alemães e aliados defrontam-se num pesadelo e reinventam-se as artes de matar. Trincheiras, arame farpado, túneis e lama. Depois de um debate político inflamado, Portugal decide enviar tropas para o teatro de guerra. O Corpo Expedicionário Português segue para a França no final de janeiro de 17. Logo no início do conflito, Dom Manuel oferece os seus préstimos à Cruz Vermelha Britânica. Participou ativamente no apoio aos feridos de guerra, visitando hospitais, mostrando assim o seu alinhamento com a causa dos aliados. Desenvolveu uma ação importante na criação de uma rede de serviços ortopédicos destinados a minorar o sofrimento dos mutilados. São desse tempo estas raras imagens filmadas do rei português. A máquina apanhou a mostrar à rainha Alexandra as oficinas do hospital em pleno labor. Acabada a guerra, Dom Manuel, ainda sem herdeiros, regressa à vida normal em Fulwell. Dedica-se cada vez mais aos livros. Marjorie é admitida ao serviço nos anos 20. Rapidamente aprendeu português. O rei e a rainha tinham o hábito de ir, de vez em quando, no domingo, almoçar em Buckingham Palace com o Jorge V e a Rainha Maria. E uma segunda-feira, quando eu cheguei, o rei disse: eu falei ontem ao rei Jorge sobre si e as suas orações. E o Jorge disse: isso é muito bem, Manuel, mas como o diabo é que ela aprendeu português? E o rei disse: eu não sei, Jorge, mas aprendeu. Marjorie chegava pontualmente às 10 horas e por vezes já o rei andava às voltas com os papéis. Na sala de escritório onde trabalhavam já não havia espaço para um alfinete. Todas as cadeiras e móveis tinham livros. No princípio, a bibliotecária arrumou a desordem. Depois começou a catalogação. A casa de Fulwell Park tinha um ambiente calmo de residência de província. Mas aqui e ali os objetos deixavam adivinhar uma história menos simples. No Salão Nobre, uma pintura que sempre acompanhou Dom Manuel. Dom Carlos, o pai, perdido no Terreiro do Paço. Fulwell Park era um lugar silencioso, ideal para o convívio com os livros. No princípio, a bibliotecária era também ela quase uma sombra silenciosa. Com o tempo, Marjorie tornou-se pessoa da casa.
Nos primeiros tempos eu tinha o meu almoço na biblioteca, mas depois de poucas semanas o rei disse, você pode comer conosco. E eu comia com a família. Então, era um jantão, o rei, a rainha, o Francisco Quintela de Sampaio e a sua mulher Maria. Quintela de Sampaio era o secretário de Dom Manuel. Os livreiros antiquários Max, ainda hoje, são dos mais conceituados de Londres. Fornecedores oficiais da rainha e da Casa Real Inglesa, eram também os grandes fornecedores de Dom Manuel. Ainda mantêm expostos os documentos que atestam essa qualidade. Desejoso de adquirir todos os livros raros portugueses, em especial os do século XVI, o rei exilado não se poupava a esforços para os encontrar. Na empresa Max, tinha os amigos que lhe conseguiam essas preciosidades. Foi talvez um dos mais importantes bibliófilos do seu tempo e certamente o rei que melhor conheceu o objeto da sua paixão, os livros. E quando sabia da existência de uma determinada obra, não descansava enquanto a não descobria. Dom Manuel não se limitava, porém, a ter os livros. Estudava-os, fazia anotações, relacionava edições e historiava cada uma delas. Foi assim que nasceu a ideia de publicar os catálogos, 3 volumes, ainda hoje preciosos para os investigadores. Mas não se pense que o rei era um homem macilento, devorado pelo pó dos alfarrábios, perdido das horas e dos dias numa sala vedada ao sol. Não. Manuel Bragança participava ativamente na vida da comunidade de Twickenham. Tomava parte nos acontecimentos locais e era figura imprescindível em festas e inaugurações. E tinha fama de ser um homem de bom conselho escutado por quem lhe pedia opiniões. Além disso, desempenhava tarefas protocolares decorrentes de ser familiar dos soberanos ingleses. Nesta fotografia, aparece ao lado da então Duquesa de York, mãe da Rainha Isabel. Dom Manuel herdou do pai o gosto pelo desporto e pelos espaços abertos. Era um sportsman com uma grande predileção pelo ténis, gosto que partilhava com Marjorie. Um sábado, chegou à nossa casa o seu lindo Rolls Royce, com a rei em flannels, branco, tudo muito bem vestido, e fomos ao nosso clube, ao meu clube. E eu, naturalmente, tinha arreglado com os melhores jogadores para jogar contra nós. E eu estava tão nervosa que não podia fazer nada. As balas iam de todos os lados e o rei dizia, Miss Withers, you are wild. E, naturalmente, o rei queria ganhar, porque era habituado, era natural. E ele, então, andava de um lado ao outro e eu não sabia onde me pôr, porque ele tomava tudo. Era o dia mais desagradável da minha vida. Um horror. E finalmente terminou em bem. Finalmente terminou. Deixaram-no ganhar ou ganhou por mérito? Ele ganhou, ele conseguiu, porque ele era muito bom jogador. Mas era um grande handicap estar a jogar comigo. Aos domingos e dias santos, a família real portuguesa podia ser sempre encontrada à hora da missa em St. James, Twickenham. Ainda hoje, a igreja é um lugar de referência para os imigrantes portugueses que moram nas imediações. Mas talvez nem sequer saibam que Dom Manuel e a rainha eram paroquianos assíduos. No passado, o casal régio era uma atração em St. James, que ainda hoje ostenta as armas portuguesas nos vitrais. At the main mass, the king and queen would enter and all the congregation would remain standing until the king and queen were conducted to their places and the mass would begin. O rei e a rainha eram os grandes benfeitores desta igreja católica construída no luterano solo inglês. O atual pároco não é desse tempo, mas alguns objetos de culto são. This I know was a gift of the King of Portugal. They are called cruets for the wine and water that are used at Mass. And this little shell is used at every baptism that takes place in our church.
O senhor esteve em Lisboa, Sim, em Lisboa. estudou e sabe um pouco de português. Sabe um pouquinho português, mas sou velho agora. É muito tempo quando estive em Lisboa. Os anos 52 até 58, no Bairro Alto, Colégio dos Invizinhos. Em Portugal, os primeiros anos da República não foram isentos de ideias monárquicas. A herança recebida pelos revoltados da Rotunda não era famosa. Um país marginal, com uma enorme taxa de analfabetismo, assente na agricultura e com escassa produção industrial. Portugal era uma terra dividida entre a cidade e os campos, entre o Terreiro do Paço e a província, entre os proprietários de tudo e os trabalhadores à jota. Nas aldeias, a miséria impelia os homens para a miragem das cidades à procura de um qualquer trabalho. Acabavam por engrossar a massa dos desesperados. Aparentemente, a República não tinha trazido a prosperidade ambicionada. Os primeiros anos, pelo contrário, foram duríssimos para o chamado Zé Povinho, a quem todos os sacrifícios eram pedidos e poucas as compensações dadas. Em vésperas de deflagrar a Primeira Guerra, a vida portuguesa não se apresentava brilhante. A situação económica era instável, registavam-se fugas de capitais, nas ruas, as greves sucediam-se, os políticos não se entendiam. Voltava-se a um clima de conspiratas e arranjismos de café que punham em dúvida o rumo que o país estava a levar. Mais tarde, este clima de instabilidade continuada abriria caminho ao golpe militar de 26 de maio e à ditadura. Nos primeiros anos da República, a monarquia espreitava à janela. Tinha seguidores e gente que trabalhava a favor da restauração. Foram várias as tentativas de levantamentos monárquicos, todas elas destinadas ao fracasso. Os conspiradores, alguns sediados em Espanha, contavam com os laços de sangue e a afinidade de regime com os espanhóis. Mas a República Portuguesa era menos vulnerável do que se supunha. Os esperados apoios não vinham e, dentro das fileiras da própria causa monárquica, as fações não se entendiam. Os integralistas chegavam a acusar Dom Manuel de não estar interessado no trono. O rei exilado aconselhava prudência e tentava, a custo, acalmar os exaltados. As atividades políticas e militares, essas eram feitas pelos seus lugares-tenentes, pelo Paiva Couceiro, pelas pessoas que estavam verdadeiramente empenhadas no modo direto na ação prática. Mas sem dúvida alguma que ele era o chefe e era ele que conduzia e até fazia-se, nota-se nas cartas que nós temos, uma posição muito afirmativa no sentido que não se faça nada que não seja debaixo do seu controle. Dom Manuel não queria perder o controle da causa. Estava bem informado e muito empenhado na restauração da monarquia, ao contrário do que alguns pensavam. Provam-no os documentos descobertos numa casa onde viveu temporariamente nos primeiros tempos de Londres. Esses documentos, misturados com cartas pessoais, foram encontrados quando a casa em questão foi vendida e mandada derrubar. Os compradores descobriram os documentos perdidos, entre os quais as famosas cartas e outros papéis, atrás de uma cômoda. Incluíam um plano para restaurar a monarquia. O professor Sousa Rebelo fez um trabalho sobre o assunto que publicou na Revista de Estudos Portugueses. Prova que não só o Dom Manuel estava empenhado na restauração da monarquia, como inclusive tinha planos muito sistemáticos pelo caso de haver uma vitória e como é que se ia seguir esse período político imediatamente a seguir à vitória. Entre esses documentos apareceram também cartas da Rainha Dona Amélia, sobre as condições do casamento, aparecem cartas, por exemplo, ao banqueiro Schroeter, que era um banqueiro monárquico, aparecem cartas ao Aires de Ornelas, que são muito interessantes, e aparecem também estas cartas que há pouco referi, que são as cartas do Paiva Couceiro, ou as notas do Paiva Couceiro quanto à infiltração monárquica no norte de Portugal, não é? De maneira que tudo isso, esses documentos é que permitiram dar-nos uma visão da atividade e da participação, do empenhamento de Dom Manuel na restauração da monarquia no início da sua vinda aqui para a Inglaterra. Nesses primeiros tempos, talvez a Corte da Saudade estabelecida em Londres não fosse tão inócua quanto parecia. Dom Manuel sabia o que não devia esperar. Não podia contar, por exemplo, com o apoio explícito da coroa inglesa, nem com os favores dos primos espanhóis.
Falava-se alguma vez de política no ambiente do rei? Bem, eu estava muito fora disso. Não, o rei não. Ele tinha contatos, naturalmente, muitos políticos e tais, mas eu não sabia nada disso. E ele não me contava. Não. Mas eles alimentavam a esperança de poder voltar ao poder? Eu não sei se já... parece-me que nessa época já se tinha dado a pensar que não podia voltar. Mas então é provavelmente que ele tive essa ideia de fazer o catálogo dos seus livros porque sabia que o século XVI era o grande século dos portugueses e ele queria lembrar aos seus compatriotas a grandeza de Portugal e inspirá-los a uma grandeza moderna. A biblioteca que Dom Manuel II deixou é valiosíssima. Já o era quando o rei morreu há 65 anos. Inclui manuscritos e livros de várias épocas, incunábulos do século XV, tudo cuidadosamente preservado, porque nisso o rei fazia muita questão. Entre os exemplares mais importantes estão os que integram a coleção camoniana. Praticamente todas as edições de Os Lusíadas, até 1800, fazem parte desse conjunto sem preço. Marjorie conviveu com todos estes livros que um dia viu partir de Fulwell House. Quando voltou a revê-los, já em Vila Viçosa, lembrava-se de todos e da importância que cada um teve na vida de Dom Manuel e da alegria que o rei sentia de forma comedida, claro, quando lhe traziam alguma novidade. O reencontro com os livros da sua juventude foi algo de tocante, conta quem assistiu, e Marjorie ainda teve memória para perguntar por este ou aquele exemplar de que se recordava. Quando Marjorie foi trabalhar para o rei, a coleção valia 32 mil libras, o que para a época já era importante. Ao longo dos anos foi sendo aumentada e mesmo hoje, os responsáveis da Fundação da Casa de Bragança procuram continuar a coleção, adquirindo novos exemplares, em especial os de tipografia portuguesa do século XVI. Já foram englobados na coleção mais de 100. Tal como aprendeu com o tempo a história dos Braganças, Marjorie tornou-se numa perita em livros antigos portugueses. E uma única coisa lamenta no trabalho de Dom Manuel: o facto de ele nunca dar a sua opinião pessoal sobre as obras que tratava. Juntamente com os livros, vieram para Vila Viçosa as provas tipográficas dos 2 volumes do catálogo, com as emendas feitas pela mão do rei. Marjorie lembra-se muito bem quando Dom Manuel recebeu o 2º volume. Foi pouco antes de morrer. Agenda dos Santos Mártires. Ordenação del Rei Dom Manuel. Marco Paulo. Eu fui ao meu trabalho, como tinha de hábito, numa quinta-feira. E o rei lá estava na biblioteca, como muitas vezes tinha estado, mas essa vez tinha na mão um volume número 2 de livros antigos portugueses. E ele me diz: este é o primeiro volume encadernado. Quer tê-lo, porque ainda não tem o cobertor, a sobrecapa impressa. Quer assim ou quer esperar? Eu digo, não, quero assim. Então, o rei fez uma dedicação, escreveu, assinou, Manuel Ner. Na biblioteca de Twickenham ainda hoje existe uma pasta repleta de informações, fotografias e recordes sobre Dom Manuel, o morador mais ilustre da terra. Quando o rei morreu, o jornal local seguiu o acontecimento em primeira página. A última viagem de um amigo, como refere o título. Nunca mais as portas da biblioteca se abririam para aquele rei sem trono, Dom Manuel of Portugal, como lhe chamavam. Em 1932, fechou-se a pasta que dizia Manuel King. E eu me lembro de ter ido à cerimónia que tiveram em Westminster Cathedral.
e que a rainha Amélia era lá. E a rainha Amélia era uma figura de tanta dignidade. Andava alta, grande. E a pequena rainha, toda coberta, envelada com branco, com preto. Uma pequena figura, muito patética. Não sei se vou dizer isso. E também me chamaram à Folha para que eu vi partir o coffin. Sim, o caixão. Caixão, sim. De lá, indo para chegar ao navio e voltar a Portugal. No final do mês de julho, o corpo de Dom Manuel II regressou a Portugal a bordo de um navio de guerra britânico. O governo português decretou exéquias nacionais. O cortejo passou pelo Terreiro do Paço, a caminho de São Vicente de Fora e do Panteão dos Bragança, onde já repousavam Dom Carlos e o príncipe Luís Filipe, e onde, alguns anos mais tarde, se juntaria Dona Amélia. Ao longo de todo o percurso, o féretro foi acompanhado por honras militares e pela curiosidade da população, já esquecida deste rei exilado. Em Londres, a vida continuou para Marjorie. Durante algum tempo, ainda trabalhou para a rainha, para concluir o 3º volume do catálogo dos livros raros portugueses. Fez outras coisas sem história, até que estalou a Segunda Guerra Mundial. De novo, a Europa estava a ferro e fogo. De novo, o conflito se estenderia ao resto do mundo. Ao contrário da prometida Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, a luta demorou 6 anos, custou muitos milhões de mortos e desfez meia Europa. Londres não foi poupada. O cotidiano da cidade passou também a incluir o horror dos bombardeamentos. Do lado de lá da Mancha, as populações civis organizaram-se para sobreviver às incursões da Força Aérea Nazi. As manhãs a seguir aos bombardeamentos eram cenários de catástrofe. Logo no início da guerra, os aliados perceberam que também tinham de combater numa outra frente, a da informação. É então criada a BBC. A necessidade de alguém que falasse português levou Marjorie à Bush House. É então que conhece o Fernando Peça. Havia uma recepção na BBC para o começo do serviço latino-americano e convidaram todos os embaixadores de Londres. E havia o Sir John Reed, que era o diretor-geral da BBC, que estava na sala de recepção da BBC a receber os convites. Então entrou Peça, e Peça que era muito bem, muito alto, muito digno. E o Reith julgou que Peça, que é certo que é um dos mais importantes dos embaixadores, tomou de braço, deu-lhe um cigarro, e o Peça pensou, mas a BBC é muito agradável com os seus empregados, que trata dessa maneira o diretor-geral. Não podia pagar 5 libras, mas oferecia charutos. Não. Às 22h15, hora de Londres, 9h15, hora de Lisboa. Vamos iniciar a 4ª e última emissão desta noite com as notícias da noite. Do norte e do sul realizaram-se novos e importantes avanços na frente ocidental. No norte, as tropas aliadas avançam velozes sobre os Zuiderzee, Emden e Bremen. Outras colunas já estão a 50 km de Hannover e a 100 da Tchecoslováquia. A voz de Fernando Peça contou em português a guerra passo a passo aos microfones da BBC. Para ouvir as crónicas de Londres, milhares de portugueses arrostavam com o risco de ligar a telefonia à hora das transmissões que estavam proibidas. Apesar da censura à imprensa, os avanços dos aliados eram seguidos em Portugal. Para Adolf Hitler, o cabo de guerra ambicioso e antissemita que em 1933 assumirá a chancelaria alemã e que pretendia dominar o mundo, o fim estava próximo. Não manterá por muito mais tempo o sorriso crispado, nem os exagerados gestos teatrais com que manobrava as massas nos comícios. Em Londres, Fernando Peça continua a ser a voz da BBC em português e faz um arremedo do ditador nazi. Em Portugal, o Estado corporativo prossegue a sua marcha com Salazar à cabeça dos destinos da nação. Oficialmente, a política é de neutralidade em relação aos blocos em guerra, mas os dirigentes nacionais não escondiam a secreta admiração que suscitavam os ventos soprados da Alemanha hitleriana e da Itália de Mussolini.
A guerra está no auge e os portugueses aprendem as lições de Salazar. Deus, pátria e família. É um país de alma simples que Marjorie Withers vem conhecer em plena Segunda Guerra ao serviço da BBC. Ao chegar, é confrontada com várias surpresas. O sentimento para a Inglaterra em Portugal que eu encontrei era extraordinário. Porque a gente podia viajando. Eu fui a Estremoz a esperar um autocarro um dia, e lá havia um grande sinal: Montgomery, o vencedor. E quando eu viajava, todas as vezes que ia na província, encontrava gente que tinha fotografias da princesa Elizabeth, tinha fotografias da rei, tinham fotografias de Churchill, e ouviam a BBC, porque era proibido em Portugal ouvir emissões do estrangeiro, mas os portugueses eles não queriam isso e arreglavam coisas, ocasiões de ouvir, e ouviam todos os dias. E temos cartas da gente que estava tão cheia de alegria quando tiviam uma vitória e tal. E ouviam, e às vezes tinham dificuldades com as autoridades. Se a guerra se decidisse nas ruas portuguesas, há muito que teriam ganho os aliados. Apesar de uns dias antes o governo ter decretado luto oficial pela morte de Adolf Hitler, com a vitória o entusiasmo surgiu espontâneo, mesmo com proibições. Os jornais não conseguiram esconder as manifestações de alegria e furavam a censura. A BBC também tinha ganho a guerra. A Alemanha transmite e o mundo ouve. O Marx disse: a BBC transmite e o mundo acredita. E então eu fiz isto, a BBC falou e o mundo tinha razão de acreditar. Marjorie recebeu então uma visita inesperada. Uma delegação veio expressamente de Santarém convidar representantes dos países aliados para uma festa de celebração da vitória. Entramos em cortejo em Santarém e a gente, as janelas, todas, e com as coisas, como põem colchões fora, sim, e tal. E chegamos ao futebol, não sei, o salão do futebol, que era o mais grande que havia. Mas, enfim, veio o fim do jantar e tivemos as palestras. E eram em Santarém, nessa época, eram muito comunista. E liberdade era uma palavra que era muito popular. E falavam e começavam a falar e ficavam-se mais e mais entusiasmados e para nós era muito difícil, porque nós não podíamos mostrar-nos de um lado ou do outro. E enfim, eu disse ao nosso attaché, eu digo: então eu vou fazer agora a minha pequena palestra, que talvez será calmante, porque é muito simples. Então. E eu me pus de pé. Então a gente julgou que uma senhora de pé não pode ser, todos se puseram de pé. Então eu tinha que montar sobre a minha cadeira para fazer a minha pequena palestra. Mas não fez nenhuma diferença, porque isso era tudo mais liberdade. Não há volta de um homem. Uma liberdade que não chegou. Para distrair as atenções, o regime organizou uma manifestação espontânea para agradecer a Salazar ter livrado Portugal da guerra. Viva Portugal! A nação portuguesa, aqui representada em todas as suas atividades e organismos, vem afirmar-vos hoje a sua profunda gratidão, porque soubestes prever de longe as calamidades que ameaçavam o mundo. Em Londres, o entusiasmo era mais genuíno. À volta de Buckingham, os londrinos gritavam vivas ao seu rei e a Churchill, o herói do dia V. Depois de anos de sobressaltos, de corridas desenfreadas pelos abrigos subterrâneos, de olhares temerosos para os céus à espera de ouvir o silvo das bombas, os londrinos descontraíram-se. The war was over.
a guerra terminara. A seguir à guerra, a vida de Marjorie deu outra volta. Resolveu assumir um velho amor, o teatro. Saiu da BBC e desempenhou pequenos papéis que incluíam também as séries de televisão. Do tempo de Fulwell Park, restaram-lhe as cartas trocadas com o rei e a rainha. Começavam quase todas com um Minha querida Miss Withers. Folhas e folhas de indicações, comentários, pedidos, recomendações sobre o andamento da edição dos catálogos. A correspondência foi publicada recentemente, mas os originais seguirão por desejo da própria Marjorie para Vila Viçosa depois da sua morte. Ficarão guardadas juntamente com os livros do antigo monarca. O rei tinha dito no seu testamento que queria que os livros fossem a Vila Viçosa, porque ele disse que isso era o seu palácio preferido e que é lá que ele queria que eles fiquem. O palácio favorito de Dom Manuel II não fica longe de Lisboa. Foi aqui que o rei Dom Carlos passou a última noite de vida. Era aqui que se refugiava quando a política da capital lhe pesava em demasia. Para os Braganças, este sempre foi um lugar especial ligado à história da família. Dom Manuel em traje de gala, em lugar de honra na Sala das Tapeçarias, a primeira que se visita. A Sala dos Duques é o espaço mais imponente do palácio. É também chamada Sala dos Tudescos, porque a antiga guarda de honra dos duques era de origem alemã e estava formada à entrada desta dependência. No teto estão os retratos a óleo dos duques de Bragança até ao rei Dom José, o 17º a usar o título mais importante do reino. Dom Manuel, tal como o irmão, nunca foram duques de Bragança. Luís Filipe, porque não teve tempo. Manuel, porque não era o filho primogênito. Esta é uma casa antiga, cheia das lembranças de uma família que nasceu da aliança de dois poderosos, Dom João I e mestre de Avis, e do constável Nuno Álvares Pereira. Foi em tempos sede de uma verdadeira corte na aldeia, mas ultimamente era paço de férias e de refúgio. Hoje é um dos museus mais visitados do país. O berço onde dormiram os últimos bebés reais nunca mais serviu. Também o vestidinho de rendas finas pertencente ao enxoval de Dom Manuel II deixou de fazer sentido. Como filho segundo, com menos exigências de protocolo, Dom Manuel mantinha uma relação mais próxima com a mãe, a sua queridíssima mãe, que a morte trágica do pai e do irmão ainda a aproximou mais. Dona Amélia estava destinada a ver partir todos os entes queridos, o marido, o filho mais velho e depois Dom Manuel. Sobreviveu a todos. Nos móveis e paredes da Vila Viçosa estão espalhadas as fotos de família a lembrar os tempos em que todos ainda eram felizes. No meio de uma das salas da biblioteca, rodeadas de estantes com os livros que pertenceram a Dom Manuel, está uma mesa de formato peculiar. Foi feita de propósito para os estudos dos filhos da Rainha Dona Maria. Também serviu para Dom Manuel e Dom Luís Filipe. Os cadernos, muito bem organizados, dão-nos uma ideia da aplicação dos alunos e das dificuldades que tiveram com uma ou outra disciplina. A escola seguia os meninos onde quer que se encontrassem e os cadernos mostram isso mesmo. Uns foram iniciados em Cascais, outros em Sintra, outros revelam passeios históricos e impressões de viagens feitas para a educação dos infantes. Revelam também os rigores da aprendizagem, as correções dos mestres e as artes das redações.
biblioteca de Fulwell House, à qual Marjorie dedicou uma parte da sua vida, veio parar a Vila Viçosa, tal como desejou Dom Manuel. Foram 2 tempos que se reunirão num só: o tempo português de antes da partida e o tempo do exílio em Inglaterra. De certo modo, Vila Viçosa absorveu Fulwell House. De forma discreta, como sempre fez, Marjorie arrumou também um pouco as suas recordações do tempo que esteve ao serviço do rei de Portugal. As cartas foram publicadas e os originais seguirão depois o seu destino. Foram dos melhores anos da sua vida. Representaram a juventude, mas o tempo não parou e o passado é bom para se revisitar de vez em quando. Está muito distante de um lado, quando eu penso nos anos que têm passado, mas também está, eu tenho lembranças de coisas, não me lembro em detalhe, mas lembro-me de lá estar e lembro-me da atmosfera e da amizade que tive do rei e da rainha. Fulwell Park fica fora de mão. Quando trabalhava para o rei, Marjorie tinha de viajar de comboio e de autocarro para chegar ao emprego. Hoje já nada a chama a este lugar de histórias soterradas, onde um dia uma rapariguinha inglesa, que tremia como varas verdes, quase entornou o chá no colo de Sua Majestade El Rei. O exílio londrino de Dom Manuel II, contado por Marjorie. Nós voltamos no próximo ano. Até lá, desejamos-lhe umas boas entradas e um feliz ano de 98. Boa noite.